Bom dia. Deus abençoe muito vocês. Estou hoje particularmente muito contente. Fiz um batismo hoje de 8 pessoas lindas. Eu quero falar um assunto que eu quero dedicar essa mensagem para aqueles batizados. O Evangelho, e isso serve para mim também, para mim e para você. O Evangelho ele deve ser prático. Paulo era um homem extremamente inteligente, culto e principalmente conhecedor profundo da palavra, mas ele não tinha ainda o Espírito Santo de Deus habitando nele. Por isso vocês podem entender isso. Que coisa mais tremenda. Eu, quando me converti, logo no início, eu conheci um médico que era um homem muito culto, amigo do meu pai, e ele começou a dar uma aula para mim do livro de Deuteronômio, e ele nem era crente. Como médico, ele falou, olha, você imagina 3 milhões, entre 2 e 3 milhões de pessoas andando no deserto durante 40 anos? Existia eles inventaram o esgoto. Aí eu falei assim, como assim? Então, se você vai ver a Bíblia, você vai ver isso. Então, ele tinha um conhecimento humano da palavra, como se você conhece um romance, qualquer coisa assim. Mas Paulo, quando se converteu daquela forma dele, ele descobriu que a manifestação de Cristo, ou manifestação de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo de Deus, é uma coisa sobrenatural. Mas ele tratava isso de uma forma prática. O evangelho, a palavra evangelho no grego é boa notícia. Então, quando você recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador e você entra nesse reino de Deus e que o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de você, você instantaneamente vai ter experiências que são sobrenaturais no aspecto daquilo que não é natural na nossa vida. Então, se você tiver isso em mente desde o começo da sua conversão, você vai experimentar coisas que nenhum crente que não pensa dessa forma experimenta. Então, eu escolhi aqui, para iniciar essa introdução sobre o Espírito Santo, o capítulo 3, versículo 3 do livro de Tito, quando Paulo escreve para o Tito. Presta atenção nessa palavra, como ela tem uma promessa para nós todos quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador. Ele começa dizendo assim no versículo 3, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou, essa palavra manifestar no grego é epifania. Isso, quem é católico sabe bem a manifestação da epifania, que é uma coisa é uma revelação que Deus dá. Então, quando ele diz, quando se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos nós, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Irmãos, que palavra de esperança é essa? Principalmente nesse momento tão grave que nós estamos vivendo nessa quadra da história. A história do mundo está entrando numa situação que é o final mesmo. A humanidade está numa descendência terrível. Mas a nós, como crentes, temos uma esperança de que Jesus Cristo, graciosamente, não pelo meu mérito, não pelo seu mérito, escolheu você e eu passar na eternidade com Ele. Você quer coisa mais tremenda isso, irmãos? Depois desses batismos aqui que nós estamos vendo, que nós vimos, essa palavra tem um novo significado para mim e para você. Eu confesso a vocês que mesmo sendo
um sujeito velho e um velho crente, cada dia mais eu me renovo. Hoje, quando eu vindo para cá, pensando no batismo que eu estou curtindo até agora, eu queria dar um conselho para mim e para você, e principalmente para aqueles que foram batizados hoje. Um conselho e um ensinamento da palavra mesmo, que o Espírito Santo de Deus tem preparado para mim e para você hoje. Eu quero só pegar uma expressão aqui nesse final que Paulo falou, que ele escreveu assim: nos salvou mediante o lavado. Não anacraso com ela não, viu? Quando o marido for falar com a mulher, não fala anacraso. Lembra essa palavra, anacraso, é falar alto, gritar. Paola, desculpa, eu falei Ana, mas é para levantar a Ana, viu? É para levantar a Paola. O meu ponto aqui é tremendo, sem ele eu não vivo mesmo. Vou fazer 51 anos esse ano, no dia dos namorados. Aqueles que não casaram ainda, casem no dia do namorado, que você nunca vai esquecer. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus da paz que vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, Paulo, propositadamente, usa 3 palavras para mostrar que nós somos feitos de 3 partes: o corpo, a alma e o espírito. O espírito, ele usou a palavra pneuma. Então, pneumologia é o estudo do espírito. Depois ele usou a palavra alma como psique. Psicologia é o estudo da alma. E corpo ele usou a palavra soma. Guarda essa palavra, soma. Então, por exemplo, uma doença psicossomática, ela é originada na sua mente, na sua alma, para o seu corpo. Tem pessoas que estão tão estressadas hoje, estão passando com tanta depressão, com tanta coisa, que ele fica doente sem saber de onde vem. Essa é uma doença psicossomática, que vem da mente, da alma, para o corpo. Então, nós precisamos aprender que muitas dessas doenças não são enfermidades que vêm do Satanás, não são enfermidades que vêm da coisa natural, porque o nosso corpo está se deteriorando, mas vem da nossa mente. Eu me lembro quando eu fui diagnosticado com miastenia grave. Miastenia grave, o neurologista falou assim para mim: Caio, o seu exame de sangue mostrou que você tem 100 vezes mais o limite de acetilcolina que você deveria ter. Acetilcolina é um neurotransmissor que faz com que você mexa o nervo, o músculo através do nervo. Então, ele liga o músculo ao nervo. E a manifestação dessa doença é você ficar cansado, sentindo que está cansado. Então, eu, por exemplo, fui evoluindo essa doença a ponto que eu não conseguia pentear o meu cabelo e nem subir uma escada. E eu comecei a ficar apavorado com isso. Falei: bom, senhor, se o senhor quer me levar... E ele falou: infelizmente, eu quero te dizer uma coisa. Hoje, a maioria dos cânceres tem cura. A miastenia não tem cura. Eu falei: não tem para os médicos. O Deus que eu sirvo é sobrenatural. Então, um dia, ele vai me curar disso ou ele vai me levar. Ele pode levar de várias formas. Se ele quer me levar, eu estou pronto para ir. Aliás, só vou ser promovido. E ele olhou para mim e falou: você o que é? Eu falei: eu sou engenheiro. Ah, você é engenheiro? Mas também sou pastor. Ah, bom, então agora eu entendi. Aí ele passou o tempo e aquela manifestação foi crescendo. Eu tive pitose. Pitose é baixar o olho. Eu fiquei com o olho assim. Era uma coisa horrível, porque eu tinha que pôr um óculos escuro, porque eu ia para uma reunião com aquele olho torto assim, e ficava chato isso. E Deus foi me tratando com isso. Muitas vezes Deus permite que você tenha uma doença para tratar você. Então preste atenção nisso. E um dia a Raquel saiu de casa, eu estava sozinho em casa, eu levei 40 minutos para subir a minha escada para o andar de cima. Eu sentei, andava um degrau, sentava, descansava uns 5 minutos, depois sentava de novo, fui subindo. Eu fiz questão de fazer isso antes dela chegar para ela não me ver.
E eu tomava um remédio que chamava Mestinon, que era 12 comprimidos por dia. Era uma espécie de gasolina. O médico, o neurologista, falou assim: quando você estiver muito cansado, toma 2 comprimidos desse, ou 3. Ele é uma gasolina, aí você, com 40 minutos, vai retornar isso. Quando eu fiz essa reforma dessa igreja aqui em 90 dias, eu passava isso. Durante o dia eu andava para lá e para cá, para lá e para cá. Então, quando começava a cansar muito, era um cansaço assim, absurdo, como se eu tivesse corrido uma maratona. Eu ia lá para o escritório que eu mandei fazer rapidamente, pus um sofá lá e tomava 3 comprimidos, ficava 40 minutos lá, quase que dormindo, aí voltava e continuava. Um dia eu levantei e falei: senhor, se o senhor já quer me levar, então vamos fazer um acordo? Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou parar de tomar esse remédio, vou ficar 10 dias assim, não vou falar para ninguém, nem para minha mulher, porque ela não vai permitir, e daqui a 10 dias eu vou marcar uma consulta. Aí 10 dias depois eu fui lá no médico, ele olhou para mim e falou assim: Caio, mas você está tão bem, o que é que você fez? Eu falei: parei de tomar o remédio. Ele falou: você está ficando doido. Isso aí é suicídio. Eu falei: eu já sei, eu já descobri que essa doença autoimune é um suicídio hipócrita. Como assim? O meu corpo quer morrer, porque ele está muito estressado, ele quer morrer, mas ele não tem coragem de suicidar, porque eu sou crente, então eu vou para o inferno. Então, a minha mente está me matando, é isso. Foi engraçado, nunca pensei nisso. Pois é, e eu não vou tomar mais nada. Não, eu não posso ser responsável por isso. Eu mudei de médico. E até hoje, irmãos, já tem quantos anos? Uns 5 anos já? Eu não tenho nada. Eu tiro exames, a cada 6 meses eu tiro exame, aparece lá 100 vezes mais. Mas eu não tenho nada. O que significa isso? É viver no sobrenatural, irmãos. Se eu não faço isso, agora isso serve para todo mundo? Não, nem sempre. Nem sempre. O que nós temos que fazer é orar. A palavra de Deus diz que se você tiver uma enfermidade e chamar um presbítero e ungir, ele será curado. Eu quero fazer isso hoje aqui no final do dia. Eu não ia fazer, mas Deus está mostrando que Ele pode curar isso dessa forma. Eu estou vendo aqui o Fernando e a Divina. Outro dia, numa célula, eu ouvi um testemunho desse, que é essa coisa sobrenatural doida. Posso contar, não? Daquela caixa d'água? Pode? Então eu vou contar. Irmãos, eles compraram uma casa, alugaram uma casa e receberam lá uma caixa d'água daquelas da Forte Leve, que é um irmão nosso muito benção, e que não tinha tampa. Era novinha, mas não tinha tampa. Poxa, eu vou ter que gastar um dinheiro com essa tampa? Aí oraram tal, e ela falou assim: eu vou sair, vou pegar o trem aqui e vou andar. Aí parou numa estação e falou assim: a minha tampa está ali, ó, do outro lado da linha. Mais ou menos assim, não foi? Aí chamou o guarda lá, falou: aquela tampa lá é minha, eu pedi para Deus para me trazer uma tampa do céu e ela está lá. O cara olha para a gente e fala assim: esse cara é meio doido, né? Mas tá bom, é sua? É. Então eu preciso chamar o gerente, que ele tem a chave, estava dentro de uma grade lá, não sei o quê. Aí veio o gerente, abriu, pode pegar as tampas, ele levou embora. Então, irmãos, será que Deus criou a tampa? Será que Deus criou a tampa ou fez alguém fazer? Quando Pedro falou para Jesus: estão aí para cobrar um imposto para nós. Eram 2 pessoas, estava Jesus e Pedro. Eles estão precisando cobrar um imposto. Ele falou: você é pescador? Vai lá e pega um peixe. Na boca do peixe vem uma moeda que paga o meu e o seu. Eu fico perguntando assim, na lógica, que é a lógica do engenheiro, quem criou? Será que Deus criou uma moeda e pôs na boca do peixe? Será que Deus fez com que caísse uma moeda no fundo, que sabia que tinha uma moeda lá no fundo, botou uma informação para o peixe para ir lá? O que me interessa saber por quê? Você percebe isso? O homem, ele sai do sobrenatural porque ele começa a querer explicar uma coisa que não é explicável. Ou você acha que Jesus andar sobre as águas é explicável aos nossos olhos da física que eu e você conhecemos? Ou ele pegar 2 peixinhos, 5 peixes, 5 pães e 2 peixes, ou vice-versa, e transformar isso em 5.000 pessoas comendo? E ainda sobrar 1 cesto de pão e de peixe para cada um dos discípulos? O quantas vezes você e eu já temos passado por milagres desse tipo, sobrenaturais, e que você nem percebe isso.
A Bíblia diz que em João 4, 24, diz que Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, como é que o homem foi criando religiões? Porque ele quis falar com Deus pela alma e não pelo espírito. O homem, quando ele é criado, quando ele nasce, ele já nasce com o corpo, que é o soma, que tem... Soma, a palavra soma, ela tem também a tradução de cadáver. Quando o grego chama aquele é um cadáver, ele usa a palavra soma. Então, o cadáver foi criado da terra, ele é animado pela alma, que é onde reside todos os pensamentos, as virtudes, tudo aquilo vem na alma, e tem um espírito que está dormente. Na hora que você declara com a boca e é batizado aqui, crê que o Senhor ressuscitou e é Senhor e Salvador da sua vida, você, na hora, reaviva o seu espírito. E é com o espírito que você fala com Deus. O homem não consegue falar com Deus pela alma. Então, quando ele tentou falar com a alma, ele tenta falar com a alma, onde reside a lógica, onde reside todas essas explicações, ele cria religião. Irmãos, a religião é um mal para a humanidade. A história da religião matou o espírito. Então, Paulo, propositadamente, ele diz assim, Romanos 8, capítulo 8, versículo 8. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, que não estáis na carne, mas no Espírito, com letra maiúscula, ou seja, o meu Espírito está em contato direto com o Espírito Santo, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vós. Vou repetir, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vós. Tem muito crente que frequenta a igreja há muitos anos e ele não sabe que ele tem o Espírito Santo de Deus, é uma bomba atômica dentro dele. Ele pratica às vezes religião, mas a religião não salva ninguém. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui Paulo usou essa palavra carne, que é o corpo, sem usar a palavra soma. Ele usou outra palavra grega. O grego é uma língua muito prolixa, ela fica explicando outras coisas. Essa outra palavra, que é sarx, significa origem natural ou natureza animal. Então, vou repetir aqui, os que estão na origem natural, ou que estão na sua natureza, que já nasce com o pecado, por isso que Jesus teve que nascer de uma virgem, sem que tivesse a relação sexual com José, o Espírito Santo de Deus concebeu, talvez hoje a gente pudesse explicar, ele fez uma inseminação artificial em Maria. Usou o útero de Maria para receber o Espírito Santo de Deus, que pegou o Deus e transformou num homem, num óvulo. E ele concebeu e nasceu uma criança sem nenhum pecado. Ele poderia ter escolhido, como Adão, pecar? Poderia. O Adão foi criado sem nenhum pecado e ele decidiu pecar. Mesmo que todo o ambiente tivesse favorável ele a não pecar. Mas Jesus, que nasceu num mundo tão difícil, eles não tinham, por exemplo, banheiro, não tinha chuveiro elétrico, não tinha internet. Que mundo mais horroroso que Jesus escolheu, que época horrorosa que ele escolheu para nascer. E ele, como homem, nunca pecou com aquele ambiente tão desfavorável a esse pecado. Então, essa palavra aqui que ele falou, que os que estão nessa natureza não pode agradar a Deus. Você nunca vai atingir a Deus por qualquer obra que você e eu podemos fazer. Nenhuma obra. A Bíblia diz lá no Velho Testamento que todas as nossas obras são imundície para o Senhor. No original é como se fosse o Modex. É Modex que chama isso da mulher aqui? É Modes. É essa palavra que ele usa lá no Velho Testamento. Desculpe eu dizer aqui do púlpito. Mas nós estamos numa família, né?
Paulo então usou essa palavra sarx, não era a soma. A soma é um cadáver, ele usou a palavra da natureza pecaminosa. Então, na prática, eu quero agora, como eu sou um sujeito prático, eu quero perguntar o seguinte: como é que nós aprendemos a nos relacionar com Deus, ou seja, com o Espírito Santo de Deus que habita em nós? Essa é a pergunta que eu e você temos que fazer todos os dias. Como é que eu me relaciono com Deus? Paulo deu essa resposta: andar no Espírito. Eu agora botei uma prótese aqui, eu estou andando no corpo ainda. Mas quando eu quero falar com Deus, eu tenho que andar no Espírito. Não é nem na alma, não é nem no meu entendimento. Eu não estou entendendo nada. Salmos, mas isso é do Novo Testamento. Não, Davi sacou isso logo. Salmo 42, 5, ele usou essa palavra aqui, ó. Por que está abatida, ó minha alma? Davi estava dialogando com a alma dele. Quem estava dialogando com a alma dele? O Espírito Santo de Deus que habitava nele naquele momento. Porque no Velho Testamento o Espírito vinha sobre, ele não habitava dentro. Ele passou a habitar dentro a partir do momento que Jesus inaugurou a igreja. Quando ele ressuscitou, ele assoprou neles. Assim como Deus assoprou em Adão quando ele formou da terra, Jesus assoprou nele e falou assim: agora, a partir de agora, vocês todos que decidirem receber a mim como Senhor e Salvador vão ter o Espírito habitando dentro. Então Davi falou assim: por que está abatido a minha alma? Muitas vezes eu pergunto isso, eu acordo: Senhor, eu estou com a alma abatida. Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, o meu auxílio e o meu Deus. Davi sabia que era o Espírito Santo de Deus que controla a nossa vida. Se você aprender a fazer isso, você que está começando a sua vida de crente agora, ou você que já está há 30 anos como crente e ainda não compreendeu isso, saiba que quem controla a minha vida, a sua vida, é o Espírito Santo de Deus. Mas tem duas decisões, tem duas plataformas que nós temos. Uma é da carne, dessa natureza pecaminosa que eu e você nascemos. Eu não tenho como resolver isso, não tenho como fazer acordo nisso, porque ela é natural. Essa coisa natureza, ela é natural. É natural o homem querer adulterar, é natural o homem querer pecar, é natural o homem querer mentir. Isso é natural. Essa corrupção que você está vendo aí é porque eles não conhecem o outro caminho. Então, cabe a mim e a você falar desse evangelho, falar da boa notícia. Gente, você não precisa continuar escravo desse pecado. Mas eu não consigo. Você pode fazer agora, se quiser. Se você declara com a sua boca e crê, o Espírito Santo de Deus entra logo na sua mente. Entra logo dentro de você. Eu vou terminar antes de a gente orar pela cura, porque eu creio que Deus vai fazer a cura aqui hoje. Eu quero contar 4 assuntos para você, porque um dia eu falando isso, alguém falou assim: mas você precisa então desenvolver esse processo de milagres na sua vida? Você tem que virar um crente maduro. Eu falei: não, espera um pouco. Quem faz o milagre não é você, não é através do seu conhecimento, é através do Espírito Santo de Deus, que é aquela bomba atômica que passou a habitar dentro de você. Então eu vou contar. Eu conheço N outros testemunhos que eu não quero dizer, eu pedi licença aqui para a Divina para contar esta. Mas eu vou falar de 4 assuntos pequenos que nós tivemos, eu e a Raquel. E eu lembrei de que eu respondi para essa pessoa dizendo o seguinte: como não é o Espírito Santo de Deus, você pode até no momento que você nasceu de novo fazer um milagre. É mesmo, experimentar. Você vai experimentar um milagre em cima do que você vai fazer. Mas como assim? Eu vou contar todas essas histórias aqui, vocês todos que são da igreja já ouviram, mas agora dentro do contexto, para aqueles que ainda não ouviram, eu vou contar. A primeira delas, eu fiz na ordem cronológica. Nós tínhamos, 30 dias ou 15 dias de crente. Morávamos em Guararema, fui fazer aquela rodovia Ayrton Senna, e contratamos um jardineiro, que a casa era muito grande, tinha um jardim muito grande. Contratamos um jardineiro que tinha matado uma pessoa e foi preso. Boa recomendação essa.
cara matou e se converteu na prisão. Depois de não sei quantos anos, foi solto. Cumpriu a pena dele. E ele foi, o primeiro trabalho dele foi trabalhar lá conosco. A gente dava uma água para ele, um sol grande, ele dava água, ele levantava, Senhor, muito obrigado, e chorava porque estava tomando água. Ele estava lembrando, um dia eu perguntei para ele, o que é que você faz, tudo que você agradece a Deus assim? Eu tinha 15, 20 dias de crente. Ele falou assim, eu fico lembrando do que eu passei nesses anos lá na cadeia. Então, cada coisa que eu vejo aqui, como tomar uma água gelada, que eu nunca tomei dentro da cadeia, aquilo me alegrava demais. Então, ele tinha um coração de gratidão por tudo que Deus tinha feito na vida dele. Um dia, nessa ignorância dele, ele virou e falou, minha mãe está precisando conhecer, ir lá visitar um parente meu lá em São José dos Campos. A senhora, por acaso, podia me levar com ela? Posso. Ela falou, posso. Aí a Raquel, que também era uma crente novinha, já tinha aprendido que tudo que a gente faz tem que orar. Então ela foi lá para o quarto, orou e falou assim, Senhor, mostra para mim se eu devo ou não levá-los. E ela abriu a Bíblia como um horóscopo, não faço isso, viu, irmãos? Ela abriu a Bíblia como um horóscopo e caiu lá numa passagem que fala assim, vai e será bom termo. Tem uma passagem na Bíblia que fala isso, vai e será bom termo. Então Deus falou para eu ir. Pegou o carro, botou o jardineiro e a mãe atrás e foi lá de Uber, levando eles para São José dos Campos. Quando chegou lá, ela fez a pergunta que deveria ter feito antes, né? Qual que é o endereço do rapaz? O rapaz chamava, não sei se era esse nome, mas era como se fosse assim um nome João da Silva. Aí ele falou assim, não sei. Não sabe? Não. Aí ela lembrou que ela orou e Deus falou, vá que eu vou te ajudar. Vai ser bom termo. Então, parou o carro, estava passando um moço, assim, um senhor na calçada, falou, dá licença um pouquinho, o senhor conhece o senhor João da Silva? Conheço. Ele trabalha nessa fábrica aí, está vendo ali? Tem uma portaria, era um sábado. Eles hoje não estão trabalhando, pergunta lá para o guarda o endereço. Tá bom, muito obrigado. Ela já assustou, foi lá e perguntou, o senhor conhece João da Silva, que é um carpinteiro? Conheço. Pode me dar o endereço dele, que eu estou aqui com um parente e tal? Ele deu o endereço, foram lá, era o homem. Sobrenatural. Parece natural? Parece. Eu conto essa história, provavelmente um engenheiro como eu vai ter uma lógica para isso. Estatisticamente, você pode... Aí pronto, acabou a fé. Segunda coisa, eu era novinho ainda na fé. Tinha um sítio lá dentro da cidade de Biritiba-Mirim, tinha um caseiro que hoje é um pastor, o Carlito, e eu tinha 4 cavalos. Eu gostava muito de cavalo. Um dos cavalos, e todos eles eu pus nome de banco, porque a única chance que eu tinha de bater no banco, ou bater no cavalo, era essa. E o melhor dele chamava Bradesco. O segundo melhor era o Real, o Banco Real, né? E então eu corria com a Rebeca tinha uns 15 anos, e ela era levinha, né? Eu já pesava 95 quilos, então o Bradesco sempre ganhava do Real, mas era sempre assim, quase tal. Aí um dia, o Bradesco quebrou a pata. Aí o Carlito chegou, o cavalo assim, né? Quase que chorando, né? O Carlito chegou e falou, pastor, nós vamos ter... Ele não me chamava pastor porque nem era. O doutor Caio, nós vamos ter que matar o cavalo. Tem que chamar um veterinário, vai ter que matar. Aí eu falei, não, vamos matar. Deus criou esse cavalo aí, é o melhor cavalo meu, é o Bradesco. Eu tenho que... Nós vamos orar. Mas como? A gente ora para o cavalo? Ora! Não é criação de Deus? Vamos, acho que sim. Tem alguma coisa contra? Porque eu não sabia nada, né? Não posso orar para um cavalo? Pode. Aí eu falei, então traz lá um azeite lá novo, um azeite novo, não pega do você já usou não. Aí peguei um azeite novo, depois eu te pago. Peguei e ungi ele, falei, senhor, esse aqui é um azeite consagrado, um azeite consagrado, eu vou ungir a pata desse cavalo e o senhor vai curar. E aí ele falou, eu falei, você crê? Se você não crê, vai embora, porque eu vou orar, eu creio. Não, eu creio, pastor, eu creio, eu nunca fiz isso, mas eu creio. Tá bom. É louco isso, irmãos, é louco, é sobrenatural. Aí eu ungi, lambuzei a pata do homem lá, do bicho lá do Bradesco, e, Senhor, cura esse animal.
Em nome de Jesus. Eu preciso dele, eu preciso andar com ele aqui, apostar corrida com a Rebeca. E orei. A gente fala assim com Deus, irmãos. Ele é nosso Pai. E aí eu fiquei olhando o pé dele e o pé não mudou nada. Ficou lá daquele jeito e tal. Aí eu falei, bom, eu vou embora. Peguei o carro e fui embora. No dia seguinte eu liguei, Calito, como é que está o Bradesco? Pastor, ele está andando aqui, faz 1 hora que ele... o senhor saiu, 1 hora depois ele saiu galopando, assim, eu acho que ele... Terceira coisa, rapidinho, também, aí já tinha 1 ano de convertido, mais ou menos, fomos para o Iraque, onde eu morei lá com o Guzman. Chegamos, nessa viagem, era uma viagem que vinha, não podia descer nenhuma companhia aérea, porque estava em guerra com o Irã, e eu fui com os 3 filhos, junto com o Maurício, que foi naquele mesmo dia, o Maurício, um outro colega nosso, que foi aqui da CCR, ele com os 3 filhos e eu também, tudo pequenininho, né? 2 doidos, né? 2 doidos para um país em guerra. E veio um avião da Inglaterra, descemos no aeroporto antigo que tinha lá, que não tinha, acho que nem ar-condicionado, tanto calor que tinha aquela noite, chegamos lá, e um pouquinho antes da gente viajar, uns 3, 4 dias antes, um irmãozinho abençoado mandou a gente levar 99 Bíblias na bagagem. Nós levamos 2 malas grandes, porque a gente ia ficar lá muito tempo, então comprava roupa lá. Mas eram 2 malas grandes. Essas 99 Bíblias eram aquelas Bíblias pequenininhas, que é dos Gideões, que você vai em hotel, assim, então é em inglês e português. E eu levei lá, e a Raquel, assim, com a santa ignorância, começou a botar no meio das roupas, assim, para não ver. Por quê? Porque tinha uma ordem para não levar literatura que fosse contra os muçulmanos. E aí, quando nós chegamos, depois da alfândega, passamos na alfândega, eu olhei num salão enorme, assim, talvez 2 vezes esse salão aqui, todas as malas daqueles 300 pessoas que vieram da Inglaterra e da Europa conosco, vinha gente lá do Afeganistão, só aquele povo vestido daquele jeito, né? E nós 2, os únicos brasileiros que estavam naquele voo. Quando eu olhei, todas as malas abertas. Aí eu olhei assim, lá na porta, lá no portão, eu vi um amigo meu lá, que me levou para lá, o Irineu, que estava com um motorista, ele fez um sinal para mim, e eu falei para a Raquel, faz o seguinte, pega as crianças e vai lá, está lá o Irineu com o motorista, ele vai levar você. Se eles me prenderem, eles vêm me buscar aqui. Pode ir. Eu vou pegar as malas. Agora, eu não achava as malas. Aí ela falou, você tem certeza? Tenho, pode ir. Aí eu, na minha cabeça de engenheiro, eu fiz assim, eu tenho 50% de chance. Se eu achar a mala e pegar, e eles têm 50% de chance, ou eles me prendem, ou eles não vão me ver. Então eu vou pelo não vão me ver. E fui procurando. Até que 1 hora, lá num cantinho assim, as minhas malas eram largas e grandes, estavam as 2 malas de pé, fechadas, e com um X bem grande assim, em giz, na mala. Aí na mesma hora eu fiz a conta estatística. Esse X pode ser, deixa aí, ou pode ser, a hora que ele pegar, tá preso. Deixa aí. Fui lá e peguei as 2 malas e saí assim, bem devagarzinho. Pim, 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 pim. E até hoje estou aqui. Esses 3 testemunhos, irmãos, fazem parte daquilo que eu e você temos que fazer no dia a dia. Eu era pequenininho, era um bebê, eu não sabia trocar fralda minha, não sabia comer, dependia da boca das pessoas para falar de Jesus. Eu era um bebê espiritual, eu e minha mulher. Mas nós ouvimos desde o momento que a minha filha foi curada com uma doença incurável e que os médicos falaram que ela vai morrer. Nós vimos ela dormir pela primeira vez depois de 4 anos e meio. Então eu já sabia que era só andar no sobrenatural, que eu nem sabia que era sobrenatural. Porque para mim isso aí era normal. Muitos de nós vamos crescendo como crentes e vamos deixando de ser
aquele bebê espiritual que acha que é normal. Você fala para uma criança uma coisa, ela acredita literalmente naquilo que eu falei. Hoje, a Ruth, a Ruth é a filha do Júnior e da Ana, ela tem um problema comigo. Ela falou, hoje eu quero ser seu amigo, amanhã eu não quero. Então, hoje eu cheguei e falei, hoje você quer ser minha amiga? Hoje não. Mas eu preciso da sua ajuda, eu vou batizar hoje. Você não pode ficar ali na frente, orando comigo, me ajudando? Ah, tá bom. Então foi a primeira que veio. Ela trouxe uma amiguinha, ficaram as duas aqui. Ela acredita literalmente que a amizade ela faz hoje ou amanhã, ela não quer. Ponto. Você fala uma coisa para uma criança dessa, ela vai acreditar naquilo. Assim que o bebê espiritual também é. Então, nós aprendemos isso. Graças a Deus que tem igreja que ensina que Jesus é sobrenatural. Porque tem igreja que fala assim, não vai orar não, porque isso aí era para o passado, e que não sei o quê, o dom de língua estranha, isso aí era uma outra coisa, aí vem lá no grego, que é glossalia, e que papapá. Um dia o meu irmão, que se converteu 40 dias depois de mim, por causa desses milagres que Deus estava fazendo, e ele começou a falar em língua estranha, e ele começou a curar pessoas, ia lá na Praça da República, e curava aqueles drogados e tal, até que ele foi para um seminário, não vou falar o nome. E aí, lá no seminário, ele voltou 1 ano depois, ou 6 meses depois, eu encontrei, que eu estava morando não sei aonde, encontrei com ele, e ele falou, olha, esse negócio de dom de língua não existe, viu? Meu irmão Lamartine aí, que fala língua direto. Eu falei, espera um pouquinho. Ah, não existe? Não, esquece o que esses teólogos falaram aí. O que está escrito na Bíblia? Não, a Bíblia diz, mas é que a gente tem que interpretar. Não tem que interpretar nada. Eu creio na capa. Está escrito na capa, é na capa. Então é o seguinte, pode ter 2 mentiras na sua vida. Ou antes ou depois. Porque eu vi você fazer coisas lá naquela praça que eu fiquei estupefato e você também. E agora, tudo isso é mentira? Era um teatro que você estava fazendo? Não, claro que não. Então esquece esses caras. Pô. Paulo fala lá na Bíblia, eu falei para ele, Paulo fala na Bíblia, você tem que ler de tudo, mas retém o que é bom. Eu não estou querendo pedir para você, mas retém o que é bom. Fica no espírito aprendendo uma coisa. Aquilo lá não é de Deus. Aquele culto lá que você está falando, aquela palavra, aquele livro que quer explicar por uma teoria quântica alguma coisa de Deus, tá bom. Vou pegar aquilo lá e vou transformar aquilo naquilo que a palavra de Deus está dando. Se aquilo não está contra, se tivesse alguma coisa contra, não retém. Esquece. E, finalmente, eu quero terminar uma já de velho, porque tudo isso que eu contei é de jovem. O de velho foi a inauguração da igreja, que vocês conhecem também, é uma coisa rápida aqui que eu quero falar, que é o seguinte. Eu pedi para Deus que eu tinha que fazer em 90 dias a reforma desse prédio. Nós não tínhamos dinheiro, tinha que pagar 2 aluguéis, um lá e outro aqui, não tinha dinheiro. Eu calculei como engenheiro que a reforma ia custar, vou falar os números, 1.200.000, custou 2.400.000. E não tinha dinheiro. Mas naquele momento, Deus fez um milagre lá, um irmão ganhou uma coisa maior, deu um dízimo maior, e um dia o pastor Edu me chamou e falou, tem 200.000 na conta. Falei, opa, falta só 1 milhão. Aí eu chamei o empreiteiro e falei, quanto custa a mão de obra? Porque o cara tem que pagar, né? Porque ele, coitado, e trabalha hoje para comer amanhã. Então, ela falou, Caio, vai estar em torno de 200.000. Então, tá bom, vamos começar. Peguei meus cartões de crédito que eu não usava, dei para ele, falei, as senhas são essas. Se a igreja não tiver dinheiro para pagar, eu vou pagar porque o cartão é meu. Pronto. Vai comprando a prazo, 12 pagamentos, em boleto, estica isso aí para sempre, até que a gente consiga pagar. E fizemos isso, e começamos isso. E aí, faltando uns 30 ou 40 dias para terminar os 90 dias, que eu tinha pedido para Deus para inaugurar no dia 11 de setembro, que é quando eu faço aniversário, guarda essa data. Mas esse 11 de setembro era uma segunda-feira, e eu tinha que inaugurar no sábado. Nesse sábado, que era 8 horas da noite,
Era dia 16 de setembro. E dava exatamente 90 dias no dia 16 de setembro, do dia que nós começamos até lá. Então, faltando uns 40 dias, eu falei, Senhor, como engenheiro, eu estou olhando aqui, faltava o carpete que não tinha, faltava essas cadeiras todas, eu não tenho dinheiro para isso, como é que eu vou inaugurar? E tinha muita obra para fazer, nós abrimos aqui tem uma laje de 50 centímetros, concreto armado, porque isso aqui era um galpão industrial, e eu abri isso aqui com um martelete para passar todo esse cano que vem por aqui, por baixo, e estava tudo aberto, eu falei, meu Deus, eu como engenheiro não vou fazer isso. Aí eu estava desanimado num sábado, sentei lá no Caramanchão, o nome certo para esse espaço gourmet é Caramanchão, viu? É um nome feio, mas é Caramanchão, que é um lugar que eu chamo de Toscana, porque tem um negócio bonitinho lá no jardim. E aí eu peguei meu iPad, que tem calculador e tem a Bíblia. E falei, Senhor, eu vou deitar na rede aqui, o Senhor vai falar comigo hoje por números, porque eu preciso de 40 dias estar pronto. Então, eu quero que o Senhor fale comigo em números. Eu gosto muito de números. Aí, abri a Bíblia e comecei a folhear a Bíblia no iPad. Não achei nenhuma passagem de números. Fui num livro de números para ver se achava alguma coisa, mas esse livro de números não tinha nada. Aí parei e falei, bom, então eu vou ficar quieto aqui. E fiquei nem orando, fiquei olhando o céu, aquele ventinho gostoso. De repente, Deus falou assim, pega a calculadora. Aí eu abri a calculadora. Faz aí a conta. Você me serve há 17 anos nesse ministério como pastor. Naquele ano eram 17 anos e eu iria fazer 69 anos no dia 11 de setembro. Eu tinha 68 incompletos. Faltava 40 dias para eu fazer, um pouco menos de dias para fazer 69 anos. Então, multiplica 17 anos por 365 dias. Aí eu multipliquei. Hoje eu já guardei o número, 6.205. Aí eu fiquei parado olhando, falei, e o que eu faço com esse número? Você divide ele pelos 69 anos que você vai fazer. Não tinha uma lógica nisso, tinha? Não, dividi. Quando eu achei, sabe que número deu? 89,927. Quase 90 anos, 90 dias. Aí eu falei, poxa, então eu vou inaugurar em 90 dias. Mas aí eu falei, mas peraí, não deu 90, deu 89,97, 93. É porque você vai inaugurar às 8 horas e não na meia-noite. E nós inauguramos aqui, o Guzma estava aqui aquele dia, a igreja estava cheia, nós inauguramos em 90 dias. Irmãos, Deus fala com você de várias maneiras, Ele fala curando o cavalo, Ele fala não sabendo o endereço, e Deus tem... Você quer falar? Então vamos. Então, eu quero glorificando ao Senhor naquilo que eu creio que Ele vai fazer, eu quero pedir para que aquele que tem algum tipo de enfermidade, pode apagar a luz um pouquinho, eu vou descer aí, aproveitando para fazer exercício aqui da minha prótese, e vou pedir para aquele que tem algum tipo de enfermidade, que não consegue ainda se curar, seja pequeno, com gripe, ou com câncer, ou com qualquer coisa, vem aqui à frente que eu quero orar, venha rápido, irmãos, eu vou ungir a minha mão aqui. Vai atrapalhar. Eu seguro para você. Então me segura, por favor. Você só vai passar em cima. Senhor, não vai dar para ungir todo mundo. Nós temos um tempo. Mas põe aqui para mim. Segura aqui, por favor. Senhor, a minha mão está ungida desse óleo, assim como eu fiz com aquele cavalo, Pai. Eu quero colocar a minha mão ungida, Pai, em cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, seja ele com origem na mente, como nós aprendemos hoje, jogando para o corpo, seja ele vindo de Satanás, que quer trazer sobre nós este tipo de enfermidade, ou seja ele da natureza nossa que deteriora,
Em nenhuma dessas situações, porque a palavra de Deus, que é o que eu oro, ela diz claramente que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. E todas as nossas dores foram colocadas nele e estão cravadas na cruz. E Paulo fala ali no livro de Colossenses, no capítulo 2, que ele pegou as nossas dívidas e cravou na cruz. Então nenhuma promissória de dívida pode vir ser lançado na minha mente e na mente de cada um de nós. Por quê? Porque é um xerox que não vale nada. Porque a original está cravada na cruz. Senhor, eu quero, em nome de Jesus, repreender esse espírito maligno de enfermidade que está em cada uma dessas pessoas que foram ungidas aqui com esse óleo ungido, Pai. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. E eu creio, Pai, eu creio que o Senhor vai fazer hoje uma obra tão grandiosa, que nós vamos mais glorificar o Senhor, assim como eu glorifiquei hoje contando dessas histórias sobrenaturais, que para nós hoje é completamente natural, porque o Senhor é o condutor de todas as coisas, e o Espírito Santo de Deus é aquele que nos conduz em todas essas ações, para a honra e para a glória do seu nome. Amém. Oca. Aleluia. Glórias, glórias, glórias. Hora de ceia, melhor coisa que possa haver após essa palavra. Sabe por quê? Porque a ceia é um momento de você relembrar o que Jesus já fez na nossa vida. Essa morte, essa ressurreição, tudo que veio junto, esse transportar do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, a maldição que estava sobre nós, ela foi anulada, ela foi cancelada. Tudo aquilo que você pode receber, não por causa de uma religião, mas pelo que ele fez. Quando na cruz ele falou, está consumado, está consumado. Olha o que está escrito no livro de João, capítulo 6, versículo 47. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Não abra mão, não deixe o bicho pôr dúvida na sua cabeça. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês, ele estava se referindo ao povo de Israel que no deserto comeu o maná. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que deste do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Ele estava se referindo agora a ele mesmo, o pão vivo. Sabe, é interessante quando você pensa, por que Jesus se identificou com pão? Porque pão em todas as culturas existe. Não importa como seja, ele é acessível a todas as pessoas, em todas as culturas. E ele está dizendo, eu sou o pão vivo que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. É por isso que a gente faz a ceia. Você poderia fazer diariamente, você pegar na sua casa e falar, estou celebrando o Senhor, estou rememorando o que o Senhor já fez. Mas nós optamos por uma vez por mês, a família se reunia aqui neste local, e ele está dizendo, se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Coisa difícil se você vai pensar, nossa, ele está dizendo que eu tenho que comer essa carne. Ele está explicando exatamente. Esse pão é representação.
Esse pão, por causa desta representação, ele traz consigo a cura. Quando Jesus morre, e esses versículos que o Caio falou, dores, doenças, enfermidades já estão cravadas. É assim que nós temos que andar pela fé, andar pelo Espírito Santo de Deus, crendo no sobrenatural como se fosse natural. Vocês que estão começando hoje, não fique só naquela que é leitura. Maravilhoso, a palavra de Deus é que nos faz crescer, nós temos que nos alimentar dela. Mas o que eu estou dizendo é, valendo, mas crendo, que mesmo que você for um bebê espiritual, Ele quer te usar. Ele age quando Ele vê fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. É isso que você e eu temos que pensar. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que chega diante de Deus crê que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o temem. A nossa parte é crer, a nossa parte é confiar, querido. Por que precisa ser só um crente velho? Imagina, os exemplos que nós estamos trazendo eram de 2 ignorantes. Como assim, Raquel? Ignorante é aquela pessoa que ignora alguma coisa. Nós não conhecíamos a Bíblia, nós não conhecíamos Jesus como nós conhecemos hoje. E eu vou contar um segredo para vocês. Às vezes é mais fácil você crer por ser criança do que um crente mais velho e maduro. Imagina, isso não pode acontecer. Então, queridos, pegue o seu cálice, pegue o seu pão. A Bíblia fala para a gente fazer uma autoavaliação. Você tem agido de acordo com a pregação do Caio, que ele falou hoje, pela carne, ou você tem andado pelo Espírito? Se você tem agido pela carne, é o momento de você pedir perdão a Deus. A Bíblia diz que nós não devemos tomar desse cálice, comer desse pão, tendo algum pecado. Este é um momento, inclusive, de você pedir perdão a Deus. Há muita gente que pensa que é salva, que vem aqui dentro, que toma a Santa Ceia, mas ainda não consegue entender que precisa ter um novo nascimento. E novo nascimento é mudança de vida, é mudança de mente, é mudança interna e às vezes até externa. Por causa disso, é representação. Todas as vezes que comerdes e beberdes desse cálice, desse pão, façam isso em memória de mim. Nós estamos aqui justamente para lembrar o que Ele fez. Quando Ele falou, está consumado, Ele estava dizendo exatamente isso. Já foi tudo feito o que você precisava. Agora você só precisa reconhecer, eu sou um pecador. Eu te peço perdão, Deus. Eu te peço perdão, Senhor. Mas não fica falando com Deus assim, eu peço perdão pela multidão dos meus pecados, queridos. Dá nome ao teu pecado. Dá nome, fala o que você tem errado, o que você tem falado, como você tem agido. Dá nome ao teu pecado. E aí sim você fala, Senhor, me perdoa. Por causa desse sangue. E por causa desse pão. Ele já derramou, Ele cumpriu. Então hoje, você é um filho de Deus. Foi adotado na família de Deus. E é por isso que você pode participar da Santa Ceia. Vamos tomar? Esse pedacinho aqui de pão é pequenininho, mas é representação mesmo, representativo. Você faz parte deste corpo. Pode comer. O corpo é de Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos membros desse corpo. Só isso. Então, já que você é membro desse corpo, creia que as mesmas obras que Jesus fez, você está sendo convidado para fazer. E Ele diz, obras maiores ainda vocês farão. Esquece o racional. Esquece essa parte lógica.
Se está escrito que Jesus andou, creia. Se está escrito que Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos, distribuiu, repartiu e ainda sobrou, creia. Simples assim. Se está escrito, creia. Lutas todos nós temos. Mas ele falou o seguinte: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero essa vida em abundância, apesar de tudo que eu estou passando. E é isso que você pode ter também. Amém? Então, queridos, eles vão entrar, eles vão louvar. Nós vamos dar a bênção para vocês. O Caio vai terminar dando a bênção. Mas quando você sair, saia sabendo que você é o braço, a mão, o pé, a voz, o amor de Deus por onde Ele te levar. Amém? Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar, eu elevo somente ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, e ao terceiro dia mais ressuscitou. Ele é digno, digno é o Senhor.
Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos permitiu passar a eternidade com o Senhor. Obrigado pelo seu Espírito Santo, que é aquele que habita em nós e que tem nos ensinado a andar e nos relacionar com o Senhor, Pai. Que nós possamos a cada dia, Pai, a cada dia que nós levantarmos, nós possamos entender que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor quer andar dessa forma que aos olhos dos homens é sobrenatural, mas que para nós que já temos essa natureza que veio do céu, ela é natural, Pai. Que o nome de Jesus Cristo continue sendo glorificado nas nossas vidas. E que a graça, essa graça sobrenatural de Jesus Cristo que nos trouxe a salvação, que esse amor incomensurável, incompreendido por nós de Deus, e que a comunhão eterna do Espírito Santo de Deus que habita em nós esteja com cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz, boa semana, irmãos. Deus abençoe.